Mokuyu Motumbá Colefé para quem é filho de santo, a bênção para quem é de a bênção, boa tarde, boa noite, bom dia. Para você que está aqui acompanhando o canal da Cabocla, hoje a gente vem contra o marco temporal. Certamente vocês que nos acompanham aqui estão a par de que hoje será possivelmente votado no Supremo Tribunal Federal a possibilidade de revogação do marco indígena, a procedência da ideia de que em 1988 começou a resistência indígena. Esse absurdo quer tirar da mão dos parentes a ecologia do nosso planeta, que está na mão de quem sabe segurar o céu. Então hoje estamos todos aqui na torcida para que o Supremo Tribunal Federal tenha consciência de que a gente resiste há muito mais do que 1.500 anos. Auera Re. Queremos falar sobre resistência. E existe uma resistência ruim, ou não necessariamente. E existe a resistência indígena, que hoje está em luta. Todo mundo junto. Resistência indígena não é a resistência sobre o que a gente pode falar quando aceita a ideia de que o crime ele é passível de ser lido como uma forma de aplacar uma lembrança traumática. Essa é a resistência que tem no sentido psicanalítico. Resistência no sentido psicanalítico é quando o paciente força para que uma memória encobridora não venha à tona, não venha à luz. E essa memória é traumática, por isso que conscientemente a gente quer manter afogada essas memórias, porque elas causam dor e a gente sequer tem consciência delas. Para exemplificar essa forma, muitas vezes vista como danosa, é preciso trazer hoje uma lembrança do que constitui esse livro, a Vatyamuni. Para você que não conhece, a Vatyamuni é a autobiografia da Cabocla, a autobiografia da Ana Calister Perena, que entre os anos de 2010 até 2020, agora 2023 estamos nós, sofre colonização, sofre trauma. Por quê? Porque o assassino de nome C recusa a se lembrar de uma lembrança encobridora. Que lembrança ele quis esquecer? Ele quis esquecer a lembrança de que ele matou a irmã dele quando ambos eram crianças. Então, para conseguir esquecer-se disso, que ele vem me maltratando essa época toda. A lembrança de que ele matou a irmã que era mais nova e que ficou sob sua responsabilidade quando cada um tinha 8, 6 anos, faz com que ele seja misógino. O trauma do assassinato da irmã faz com que ele venha, desde então, me maltratando milhares de mulheres. Eu faço parte do movimento Me Too e eu resisto, como acredito que os indígenas resistem. E nós, indígenas, resistimos juntos, hoje e sempre. A resistência da memória encobridora, ela pode ser vista como danosa, porque enquanto ela pulsa, ela faz com que aquele traumatizado repita o ato que o fez sofrer. Repita o ato que o fez ser quem é. Todos nós, a hipótese pelo menos de Sigmund Freud, criador da psicanálise, a hipótese é de que todos nós trazemos em nosso seio, em nosso coração, memórias encobridoras que pulsam, apesar da gente não conseguir se lembrar sem a ajuda de um profissional qualificado. Então, o psicanalista é esse, seria pelo menos esse, a hipótese é essa, né? Resta cada um descobrir isso em sua terapia. Existem memórias encobridoras que nós trazemos e que nós esquecemos e que apontam para um real.
um real que pode tanto causar a morte, o assassinato, a colonização, quanto um real que pode girar. E sobre isso a psicanálise até oferece um caminho, mas é um caminho muitas vezes colocado em dúvida. Porque qual é a capacidade de uma terapia de nos fazer girar de forma que a gente não fique mais sendo vítima de um pensamento colonial, de um pensamento que quer nos destituir de qualquer subjetividade? Então essa psicanálise violenta que cavuca até achar uma memória encobridora, como eu consegui realizar na minha carreira acadêmica, é uma pulsão que busca trazer o real à tona, né? O real vem vindo à tona. Como que a gente pode girar esse real para que ele possa virar, ao invés de causa de crime, realização? Ontem, aqui no canal, a gente falou sobre o íon, que é um diálogo de Platão que favorece o pensamento sobre um eletromagnetismo que seria causado pelo ímã. No diálogo íon, o ímã é uma força que a poesia de Ion, o Rapsodo, causaria, como a gente comentou ontem. E esse eletromagnetismo, ele também é resistência, né? A gente tem desde Einstein, desde a física contemporânea, o conceito de que é preciso cada aparelho eletrônico, eletromagnético ou robótico, cada aparelho celular precisa passar um eletromagnetismo de que nós também podemos ser capazes, né? Então a hipótese é de que o Ion, por exemplo, é um poeta porque ele consegue deixar passar a poesia desde as musas, as divindades, até a audiência, através de uma força que, como a gente chegou a falar ontem, pode ser tanto vista como causa de virtude, como causa de não virtude. Não quer dizer que a poesia vai necessariamente causar o vício, mas essa é uma possibilidade. Então, Platão, a princípio, a partir do diálogo íon, quer chamar nossa atenção para o perigo que representa a poesia no universo da filosofia. A poesia pode roubar o lugar da poesia, a poesia pode roubar, o lugar da filosofia ao trazer a inconsciência do poeta como capaz de ser uma liga, né? Uma liga de um imã que organiza a cidade. Contra isso, a princípio, o próprio Platão fala em outras oportunidades, né? Ele vai falar sobre o perigo da poesia, sobretudo no livro 10 da República. E essa resistência que o Ion também teria possibilidade de realizar, essa resistência tem, por exemplo, nos ar-condicionados. A gente tem um ar-condicionado de 40 BTUs, um ar-condicionado de 20 BTU é para um espaço exíguo. Então, isso quer dizer a resistência do ar-condicionado, é o CBTU, é o CBTU. Suportar a dor, suportar a doença, suportar a humilhação é algo que já faz parte de uma outra resistência. É a resistência indígena, é a resistência negra. Conseguir suportar a humilhação não é fácil. Mas a gente sabe que, por exemplo, eu no livro Avatyamuni busco essa solução. Busco aprender com toda a humilhação, com toda a dificuldade da relação entre mulher e homem, essa relação de que a academia nos coloca, né, esse lugar de resistência às humilhações. Até quando suportar? Até quando suportar essa injustiça? Em Platão, a gente tem a condenação da revolta. Ele considera que a quietude é capaz de causar a justiça. E por que isso? Porque, a princípio, assim como é falado no... Desculpa. Cadê? Aqui. Aqui, como é falado no Críton,
Críton é o diálogo que se segue a apologia de Sócrates. No Críton, Sócrates vai estar com Críton e ambos estarão em busca de uma solução para que Sócrates não seja levado à morte. Ou melhor dizendo, é Críton que está pensando nessa solução, porque o Sócrates, ele quer mesmo é morrer. E por que o Sócrates quer morrer? Porque ele não aceita, a princípio, que ele fuja da lei. Ele não aceita a condenação de que ele tinha que escolher entre ficar na cidade e morrer ou se exilar. No julgamento, a apologia de Sócrates, o exílio de Sócrates é refutado pelo mesmo, porque ele fala, olha, Sócrates, eu prefiro morrer fazendo filosofia do que sair de Atenas e viver. Ele fala, eu não sou covarde, eu suporto aquela minha destinação, ainda que essa destinação cause, por exemplo, a tristeza de toda a minha família. Essa capacidade heróica, virtuosa de Sócrates é resistência. Se fosse atender à fantasia, Sócrates ia responder à fantasia da família e ia sair, porque ele continua vivo. Sócrates foi corajoso e ele decidiu ficar de frente a frente ao real, de frente a frente à morte. Encantar-se. Então, hoje foi perguntado ao povo indígena o que ele fará se o marco temporal passar. E muitos não souberam responder. A resposta é só uma. A gente vai ficar. A gente vai ficar na Terra. A natureza já nos dá tudo. A luta pela lei é uma luta por justiça. Resistência indígena na Canal da Cabocla. Um beijo no coração, Mokuyu Motumbá Alefé para quem é filho de santo, a bênção para quem é diabense, uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Tamo junto na torcida pela justiça.